Vamos orar para Deus nos conduzir nesse tempo com a palavra dEle, enquanto nós podemos meditar nessa palavra que é viva e que é eficaz. Senhor, nós temos esse momento todo como um culto ao Senhor, e esse é o tempo da Tua palavra, que nós queremos meditar nela e oramos para que Teu Espírito Santo traga ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu e Eliette também estivemos fora por quase 2 meses. Eu quase 2 meses, a Eliette por 2 meses. Nós ficamos em Porto Velho, depois Rio Branco, no Acre. Nós rodamos uma escola lá em Porto Velho para missionários, que é na área do cuidado do missionário mesmo. Então foram 30 dias de escola, nós estávamos com 24 alunos. Na nossa turma tinha alunos de 20 anos a 70 anos de idade. O mais novo tinha 20, a que tinha mais tinha 70 anos de idade. Uma missionária com 70 anos. Foi uma bênção conviver com essa turma por 30 dias. Nós tínhamos um programa de aula de segunda a sexta de manhã e de tarde. Então, atividades manhã e tarde, num calor de 35, 40 graus. Então, foi bem intenso lá, esse tempo. E depois seguimos para o Acre, para a nossa base missionária lá também, onde gastamos uma semana com nossos missionários lá do Acre. Então foi um tempo bem abençoado, bem proveitoso para nós. Pensando no nosso tempo de culto aqui hoje de manhã, quando o pastor Patrick estava falando se eu podia trazer a palavra, eu perguntando como se teria alguém para dirigir o momento do louvor, a liturgia, mas eu estava pensando em algumas coisas, né? Nós, às vezes, convencionamos período de louvor e adoração com cânticos. Mas nós não deveríamos fazer isso. Louvor e adoração não são cânticos, simplesmente. Cânticos fazem parte. Mas nós devemos adorar a Deus com tudo que nós fazemos. Então, Deus não espera que a gente adore a Ele só com música. Deus não espera que a gente preste louvor só com canções, porque assim aqueles que não são tão afinados assim, não poderiam louvar a Deus, Então nós deveríamos exercitar inclusive nosso louvor e adoração a Deus, sem música também, para aprendermos a fazer isso de outras maneiras que não fossem só com louvor, só com canção e com música, Música é uma parte importante, Mas como podemos fazer isto? Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Filipenses capítulo 4, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Paulo estava preso ainda, é uma igreja que ele fundou na segunda viagem missionária dele, e ele escreve esta carta, Filipenses capítulo 4. Então a carta toda de Filipenses, ela é considerada a carta mais alegre do Novo Testamento, ou a carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreveu. A alegria é o tema, ela permeia essa carta. Então você vai, quando lê a carta como um todo, você descobre que alegria é algo que Paulo trata, embora ele estivesse na cadeia. E no capítulo 4, é o final da carta, encerrando a carta, no verso 4, nós vamos ler do 4 até o verso 8. Ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, quando Paulo, eu escolhi especificamente esse tema, porque é algo que nós temos tratado muito nos últimos dias, e mesmo dentro da Jocum, né? O Paulo, no verso 4, ele está falando alegrem-se, algumas outras traduções dizem regozijem-se no Senhor, e ele está falando sobre alegrar, é um mandamento que ele está dando. Quando nós olhamos para a alegria aqui, na verdade nós deveríamos definir um pouco que alegria é diferente de felicidade. Hoje em dia tem uma confusão assim em muitas questões, até a alegria como uma emoção, a felicidade é outra emoção. Nós tendemos a fazer essa confusão, mas a alegria ela é diferente de felicidade. A felicidade depende das circunstâncias. A felicidade depende se você está com dinheiro no banco ou não. Felicidade depende se está com saúde ou não. Ela é muito levada pelas circunstâncias. Então, realmente, você pode estar mais ou menos feliz, dependendo das circunstâncias. Mas veja, o Paulo não falou sobre felicidade aqui. Ele falou alegria, regozijo. Alegria de verdade mesmo, eu acredito que só quem tem o Espírito de Deus, só quem é nascido de novo pode experimentar. Porque é algo que vem de Deus. É dom, é fruto do Espírito de Deus em nós. Então, quem não tem Jesus, ele não experimenta alegria. Ele pode experimentar felicidade. Ele não experimenta a alegria de verdade. E o Paulo vai trabalhar com isso. Então, essa alegria, o Antigo Testamento já diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós podemos experimentar alegria mesmo em situações difíceis, mesmo em situações que nós não explicamos. Mas o que existe hoje na nossa sociedade é uma busca pela felicidade. E a Bíblia não diz que nós vamos experimentar essa felicidade que o sistema hoje na nossa sociedade está buscando. Então, Deus nos criou e nós podemos experimentar alegria nele. Mas não pode ser a busca da felicidade. Não creio que Deus está trabalhando para nos fazer feliz. Esse é um conceito humano. E muito prejudicial. Então, o que o Paulo está dizendo, ele diz assim, não fiquem preocupados. Uma outra tradução diz, não fiquem ansiosos, ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Não sei se vocês perceberam, mas ansiedade é algo que está tomando nossa sociedade hoje. Então, eu sei porque eu tenho lidado com jovens de 19, 20 anos de idade, quando nós recebemos na Jocum grupos grandes assim. E boa parte hoje já chega tendo que lidar com ansiedade. Nas escolas de ensino fundamental, as crianças estão tendo que lidar com ansiedade. Estão tendo que ser, às vezes, medicadas, porque não conseguem hoje lidar com ansiedade. Então eu me pergunto, o que faz hoje um jovem chegar a 18, 19 anos, lidando com ansiedade, com crise de ansiedade, com transtorno de ansiedade? E claro, eu não estou
dizendo que ele não deve lidar, muitas vezes ele vai ter que lidar mesmo com os especialistas, com psicólogos, com medicação para poder sair. Mas, no geral, nós precisamos tentar ver o que está realmente nos levando a ficar ansioso, e quando a Bíblia diz para nós não ficarmos ansiosos. O Paulo não é o único. Jesus nos exortou a não andarmos ansiosos. Ele ainda falou: você não pode acrescentar um côvado à tua altura, um dia à tua vida. Ele falou, não pode ficar ansioso. O Pedro, ele vai dizer isso, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então a Bíblia nos exorta a não ficarmos ansiosos. Mas cada dia mais nós temos uma sociedade ansiosa. Então o que está acontecendo com a gente? Provavelmente uma das maiores causas da ansiedade, se nós formos peneirar tudo, é o medo. Eu sei que outras causas podem levar a gente a ficar ansioso. Hoje dizem que até a comida que nós comemos, o tipo de comida pode contribuir para a ansiedade. Mas o medo leva a pessoa a ficar ansioso. O medo para lidar com algumas situações, o medo que toma conta, o medo daquilo que vão pensar de mim, pode fazer eu ficar ansioso. Então Paulo está dizendo a primeira coisa aqui, para não ficar ansioso, parece que ele está conectando isto assim, olha, vai para o Senhor, desenvolva isso através da oração, da súplica e de ações de graças. O que parece é que nós temos desprezado muito esse ir para o Senhor, para abrir nosso coração, para falar com o Senhor sobre aquilo que nós estamos sentindo e estamos passando, e falar em oração. Então é um princípio que ele está dando. Então, o que te deixa ansioso? O que te deixa preocupado? Acho que na maioria das vezes hoje também nós temos acesso a muitas informações que estão na palma da nossa mão, no nosso celular, e nós não sabemos lidar com isso, nós nem fomos criados para isso. Eu estava ouvindo no rádio sobre as Olimpíadas, e o repórter falando que está lá, e comentarista, ele estava diante de 45 telas. Ele estava numa sala e ele tinha que monitorar 45 telas das diversas modalidades de esportes que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e ele tinha que estar conectado nas 45 telas. Então, ao mesmo tempo, nós temos um mecanismo hoje de informação que é bom para um lado, mas que traz uma pressão para nós das muitas informações que nós temos e não sabemos lidar. E isso nos pegou, é uma forma que nos leva também a ficar ansiosos. Então, como nós lidamos com isto? As circunstâncias, gente, elas mentem para nós. As circunstâncias, ela não mostra a realidade para nós. Muitas vezes, quando nós somos pegos, seja numa circunstância de enfermidade, numa tribulação, algo que nós estamos passando, as circunstâncias vão mentir para nós. O único que tem a palavra verdadeira, que tem a realidade, é Deus. E é isso que desde o Antigo Testamento Ele quis nos ensinar, Ele quis ensinar ao povo de Israel, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, eu acho que nos nossos dias nós estamos envolvidos com muitas distrações, e é um apelo para a felicidade do homem. Aí você tem aquela, se te faz feliz, faça, se te faz bem, faça, siga os seus instintos, e é assim, meu corpo, minhas regras, faço aquilo que me faz bem, aquilo que dá prazer. Isso não é bíblico. Isso vai deixar a pessoa frustrada. Isso vai gerar uma sociedade doente. Satisfazer os desejos do homem na busca da felicidade vai dar errado. Na verdade, isso destrói uma sociedade.
Então o Paulo nos dá o conselho, nós devemos em primeiro lugar correr para o Senhor e abrir o coração para Ele. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, o salmista, vários dos salmos é o salmista abrindo o coração para Deus. E ele fala como o coração dele estava. Não quer nem dizer que Deus concorda com aquilo que ele falou. Por exemplo, tem um salmo que você pega, que o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que pegar os filhos de Babilônia e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Então o salmista está imaginando assim, alguém que pegava uma criancinha pelos pés e jogava numa rocha, numa pedra, e miolo espalhava para todo lado. Está um salmo. Ele está falando do sentimento do coração dele, sentimento de vingança, sentimento de ódio. Está ali. E ele está falando para quem? Para Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a levar isso para o Senhor, a abrir o nosso coração para o Senhor. Porque se nós não fazemos isto vai nos fazer mais ansiosos, preocupados. E nós estamos com essa sociedade preocupada. Então, percebe a facilidade da comunicação hoje, que poderia ser uma bênção para nós, ela pode nos deixar ansiosos, porque nós não sabemos lidar. Hoje eles estão lidando com uma ansiedade que chama ansiedade climática, porque as pessoas escutam a notícia: enchente no Rio Grande do Sul, seca no norte, furacão não sei aonde, tudo que está acontecendo, a pessoa começa a ficar ansioso pelo futuro, porque a ansiedade aponta para o futuro. É uma preocupação. Está se ocupando com algo que ainda vai acontecer ou pode acontecer. Não é nem que vai, que pode acontecer. E a pessoa adoece por causa das muitas informações que nos chegam a todo dia. E claro, se você for olhar para isto e ficar nas informações simplesmente, isso pode adoecer, porque você percebe que o homem não tem resposta. Ele não consegue. Se você olhar para as descobertas e ver o que os telescópios descobrem, e a ciência aí cada dia mais pode olhar no espaço e ver, nossa, tem um asteroide que pode passar perto da Terra daqui um pouco, em 2000 não sei quanto, um asteroide pode passar perto e fica, e a ansiedade chega. Então, além daquilo que acontece no planeta, tem aquilo que é externo. Aí você vai descobrir que isso, se não for Deus, se não é Ele agindo, você não tem como controlar o universo mesmo. Então, lidar com as muitas informações que chegam a nós hoje é um desafio, porque senão vai nos deixar ansiosos. O tempo que eu morei no Amazonas, nós demorávamos 2 meses para receber cartas. Então, se alguém morresse ou ficasse doente, você ia receber 2 meses depois. Depois nós começamos com o rádio de comunicação. Então eu comunicava com meu pai aqui em Curitiba num rádio, aí já melhorava com o rádio. Hoje eles têm antena da Starlink, lá onde a Daniela, minha filha, está lá na aldeia Banauá, ela tem a aldeia tem uma antena da Starlink, e revolucionou mesmo a comunicação. Então posso fazer videochamada com ela. Agora isto, se você não sabe lidar, lembra assim, recentemente lá, né, eles tiveram uma mulher picada de cobra. Depois eu olhei, ela mandando um vídeo, elas indo caçar com os índios, indo para o roçado com as mulheres. Eu olhei e falei, tudo indo descalço. Aí eu comecei a pensar assim, mas você não tem calçado? Não podia ir calçado? Porque pode evitar a picada de cobra, pode evitar o espinho. Então você já começa a preocupação, quando você tem as informações, é aprender a lidar com isso. Aí eu falando com a Dani, ela disse, pai, as mulheres aqui não têm calçado, elas vão para o roçado descalço, e nós como equipe estamos querendo se identificar com elas, nós queremos estar mais próximo delas. Então vai ter espinhos, vai ter unha lascada, vai ter tudo isto, tem um risco de cobra? Tem.
mas é algo nobre, eles estão querendo se identificar com o povo, então tudo bem, é uma escolha que eles estão fazendo. Mas se eu não aprendo a lidar com isso e saber que o risco existe, que o risco é real, mas de descansar no Senhor, isso pode levar a ficar preocupado, pode ficar ansioso. Então, as circunstâncias, elas mentem para nós. Nós precisamos estar indo para Deus e vendo que é dele que vem, da boca dele é a palavra que vem e que nós podemos estar seguros nela. Então não fiquem preocupados, é o que o Paulo diz. Se eu olhar isto para uma outra versão, porque a Bíblia, assim, nós temos o desafio de tentar compreender aquilo que Deus falou, e quando Deus falou, Ele falou numa época, numa língua diferente, e tem o esforço dos tradutores de tentar colocar isso dentro do nosso contexto hoje. Por isso nós temos versões, graças a Deus em português nós temos várias versões diferentes, umas melhores, outras mais fiéis, outras nem tanto, mas juntando todas é o esforço para tentarmos compreender aquilo que o autor queria passar para nós numa língua e num tempo diferente. É tão interessante que lá em Porto Velho agora, na Jocum, eles estão nos desafios dessa tradução oral da Bíblia para os diversos povos. Aí eu estava olhando a tradução feita para o Suruahá. O Suruahá nem tem nada escrito, está sendo uma primeira tradução oral para eles, e a tradução sendo feita para eles, que era do livro de Ruth, onde a Ruth diz para a sogra dela, dizendo assim: onde tu fores, também eu irei, onde você morrer, também eu morrerei. Como você traduz esse texto para um povo que é de 80 a 100 pessoas, que vive no meio da floresta, que eles não vão para lugar algum, e quando vão todo mundo junto? Como você vai traduzir para onde tu fores, também eu irei, onde eu morrer? Porque o significado ali para Ruth tinha muito assim, dela falando para a sogra, da conexão, da aliança, do compromisso que ela tinha. Então achar isto e que fala o coração do povo, aí estava vendo a pessoa que traduziu, uma das formas que ela colocou foi assim: onde você amarrar a tua rede, eu também ato a minha. Era esse texto da Ruth falando: onde tu atares tua rede, eu também ato a minha. Então, tentando achar uma tradução que conecta melhor essa expressão para o povo, E aqui em Filipenses tem uma tradução que eu estava olhando sobre ela, que Paulo diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 4, o mesmo que eu li para vocês, ele diz assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Então lembra que alegria é diferente de felicidade, alegria verdadeira só o Senhor pode nos dar. E digo outra vez, regozijem-se, que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência de que a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender, sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Então, quem experimenta esse relacionamento e essa alegria com o Senhor pode ter paz no meio das tribulações. Como você explica que uma pessoa pode estar cheia de dificuldade e ele ainda está em paz? Na verdade, você não consegue explicar isto. Não tem nem como ensinar ponto A, ponto B, 1, 2, 3 e conclusão sobre isso. Nós precisamos experimentar isto, porque isto vem de Deus.
é uma experiência com Ele. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, o nosso entendimento não consegue explicar como alguém no meio de uma dificuldade consegue encontrar paz. Como alguém no meio de um luto, no meio de uma perda, no meio de uma tragédia consegue encontrar paz. Como quando alguém é injustiçado, caluniado, ainda assim consegue encontrar paz e alegria. A mente humana não consegue compreender isto, porque a mente humana busca a felicidade. Então a felicidade é diferente da alegria. Então leve a Deus isto. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele amarra isto com um conselho dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês. Então, para lidar com essa ansiedade que toma conta do mundo, acho que primeiro nós precisamos entender isto, que a alegria verdadeira só vem de Deus, é diferente da felicidade. Nós experimentamos isso quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus e podemos levar tudo a Ele em oração. E agora esse filtro, essa peneira daquilo que deve ocupar a nossa mente. Eu creio que muito crente está sendo alimentado com aquilo que não é a palavra de Deus. Não passou por esse filtro. E aí nós vamos ter o quê? Crentes com a alma seca. Pode estar vindo à igreja, mas a alma da pessoa está seca. Esse termo alma seca está lá no Antigo Testamento. Quando o povo saiu do Egito e eles estão andando e eles começam a ficar com fastio do maná, e eles começam a lembrar do Egito, e eles dizem assim: a nossa alma está seca. E é lá que Deus vai dizer assim: olha, eu os humilhei, eu os deixei ter fome, eu os alimentei com maná, para que vocês soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que está nos alimentando hoje, na muita facilidade que nós temos hoje de ter acesso à informação, a conhecimento? Porque o Paulo dá essa peneira. O que nós estamos ocupando a mente é algo verdadeiro? Se não é verdadeiro, não passa no filtro, não passa na peneira, não deveria ocupar a minha mente. É algo que traz respeito, é respeitável. Se não é, não ocupa a minha mente. É algo que é justo, é puro. Se não é, não ocupa a minha mente. Porque se essas coisas ocuparem a mente, eu vou ficar com a alma seca. Vou ficar ansioso, vou ficar preocupado. Então nós precisamos lidar com aquilo que nós estamos alimentando e usar isso como filtro. É verdadeiro? Mesmo aquilo que os outros falam a meu respeito, é verdadeiro? Eu preciso ir para o Senhor. Eu preciso lidar com isso. E saber também uma outra verdade clara é que você não muda ninguém. Às vezes você fica ansioso pelo comportamento do outro, mas ninguém consegue mudar o outro. Você não tem controle sobre a vida do outro. Você não muda ninguém. A única pessoa que você tem um certo controle e pode mudar é você mesmo, diante de Deus. Você não tem controle sobre a reação do outro. Você não tem controle sobre a vida do outro e você não muda o outro. O único que muda o outro é o outro mesmo.
Então isso também nos ajuda para não ficarmos ansiosos, como se nós tivéssemos a responsabilidade de mudar o outro. Nós não mudamos a outra pessoa. Então este é um desafio para nós e para a nossa sociedade moderna hoje, é como nós lidamos com a ansiedade, que está afetando nossas crianças, nossos jovens. E eu estou lidando com missionários e vendo o quanto essa geração nova de missionários estão chegando com ansiedade. E boa parte, às vezes, é porque está buscando a felicidade. E nem quer sofrer. E é o coração humano que tenta hoje, nós criamos uma sociedade humanista, que o homem está no centro, e a felicidade dele é o que importa nessa sociedade. Na verdade, gente, nós criamos uma sociedade muito difícil de viver hoje, muito complicada, muito difícil. Tem que estar cuidando a todo tempo até com o que você fala, com o que ofende. É muito perigoso. Eu fiquei rindo no Jocum, lá em Rio Branco, que os jovens fizeram uma brincadeira. Foi com um gato que eles tinham na base. O gato que não gostavam de pegar rato. Aí eles pegaram um rato, vivo um dia, colocaram dentro de uma bacia grande, e colocaram o gato lá dentro, e estão brincando com o gato para pegar o rato. Aí um teve a ideia de filmar aquilo e divertindo. Aí outro teve a ideia, postaram na internet, né? Porque hoje quase tudo você posta, né? Então postaram, e aí quando isso começou a cair, viralizar, alguém já foi lá e identificou quem era lá na Jocum, na base, fez uma denúncia, né? Levou o caso para a polícia, fez um boletim de ocorrência, né, com o que estava fazendo com o gato. O resultado, semana seguinte, o diretor da base da Jocum teve que ir para a delegacia e levar o gato, para mostrar que o gato estava vivo, né, que não tinha sofrido nenhum maltrato, né, para poder lidar com isso. Então nós criamos uma sociedade hoje muito, muito difícil de viver nela. Mas é uma sociedade que está cheia de gente com ansiedade. E a Bíblia tem um papel muito importante para nos ajudar a lidar com essa ansiedade. Você tem aquela ansiedade que é normal de todo mundo. Você tem um trabalho para entregar amanhã, um trabalho de escola ou de faculdade, é normal você ter que lidar com uma ansiedade para isso. Mas aquela ansiedade que te leva a ficar preocupado com tudo, nós precisamos aprender, talvez a ir mais para o Senhor e seguir o conselho do apóstolo Paulo. E eventualmente vamos precisar dos especialistas para nos ajudar. Eles têm o lugar deles também, né? O psicólogo, pessoas que podem nos ajudar a lidar com nossa própria ansiedade. Mas eu fico primeiro com esses conselhos. Primeiro, entender que alegria é diferente de felicidade. Depois, aprender a levar para o Senhor e abrir o nosso coração para Ele, falar sobre nossas emoções para Ele, e saber que Ele nem sempre responde do jeito que nós queremos. Levar nossas emoções cativas a Ele, não ser guiado pelas nossas emoções, mas deixar que Deus guie nossas emoções, e filtrar aquilo que está ocupando a nossa mente. É o conselho que Paulo nos deu aqui, mais de 2000 anos atrás. Então, gostaria de orar com vocês nessa manhã e pensar como nós estamos lidando com nossa ansiedade, como nós estamos aplicando os princípios bíblicos, como nós lidamos com descanso, como nós conseguimos nos desconectar para realmente descansar. Ontem eu saí para pedalar, lá pelaquela estrada ecológica, lá em Pinhais, estou indo bem com a minha bicicleta e passei por um senhorzinho já, e
ele pedalando a bicicleta devagarinho, mas o que me assustou é que ele estava com uma caixinha de música lá na camiseta dele, e era um rock pauleira, um heavy metal, que de longe você escutava ele naquilo, ouvindo. Eu pensei, mas veio pedalar aqui na estrada ecológica, no meio do mato, e veio trazer um heavy metal para ficar ouvindo, né, com quem passa. Então, se eu estou lá, eu estava mais a fim de ouvir os sons da natureza, desde o grilo até o passarinho, o outro, mas ele... Falei, meu Senhor, dá para se desconectar um pouco, né? Então, como nós lidamos com isso, com o nosso próprio descanso, como nós nos desconectamos até mesmo da tecnologia para descansar? Porque alguém disse que Deus não vai fazer com milagres aquilo que nós temos que fazer com obediência. Então, descansar é um princípio bíblico. E não adianta eu ficar cansado e depois ficar só orando, Deus renova minhas forças. Cansado precisa descansar. Precisa aprender a se desconectar. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã. A Tua palavra nos traz princípios para aprendermos a lidar com a ansiedade, com as preocupações. O Senhor Jesus nos exortou a não andarmos preocupados. E agora o Paulo está dizendo aqui, mesmo ele preso numa circunstância bem difícil para um ser humano, ele está dizendo, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Então nós queremos aprender, Deus, a experimentar essa alegria que vem do Senhor. Essa alegria que não vem das circunstâncias. Nós não queremos simplesmente só estar nesse plano de estar mais ou menos feliz. Nós queremos experimentar a alegria que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor. E como a Tua palavra diz, ela excede todo o entendimento. Ou seja, a nossa mente humana não consegue compreender como alguém que estava preso como Paulo, ainda podia estar alegre e desafiando outros a estarem alegres e em paz. Então nós queremos experimentar isso. Nos livra, Espírito Santo, de andarmos no pensamento dessa sociedade humanista que vive uma busca por felicidade, para satisfazer os desejos humanos, e que isto simplesmente vai destruir a sociedade. Nós queremos voltar para aquilo que é reino do Senhor. Nos ajuda a filtrar aquilo que está ocupando a nossa mente, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que ocupa a nossa mente. Ajuda a usarmos esse filtro, essa peneira, para podermos discernir aquilo que fica, aquilo que entra na nossa mente e aquilo que nós não devemos ter na nossa mente. Nos dê um domingo ainda na Tua presença, onde podemos experimentar descanso no Senhor e estarmos ainda à noite para podermos celebrar o culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.